Então, vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Peço desculpas a você. Infelizmente, eu pressionei aqui a tecla e finalizei o vídeo, perfeito? Então, o vídeo está dividido em duas partes. Então, vamos dar continuidade. Então, para funcionar aqui, observe que como eu coloquei o valor de 10, ficou bem pequena a nossa barrinha, perfeito? Então, vamos colocar ela maior. Vou deixar ela com o valor de 100. Vou dar um Enter. E observe que agora sim, ficou bem mais representativo. Então, ao arrastar aqui a nossa fórmula, repare que agora ficou bem mais interessante, ó. Perfeito? E com relação a essa formatação aqui, obviamente, há uma hierarquia nas formatações condicionais. Então, para que ela obedeça a nossa primeira formatação, vamos só fazer uma verificação aqui, ó. Vou em página inicial, formatação condicional, gerenciar regras. Então, observe que o primeiro critério que está sendo obedecido é esse critério que está em amarelo. Ou seja, o que estiver aqui abaixo, que está em vermelho, está sendo ignorado. Então, para que ela obedeça, primeiramente, o nosso if, né? Levando para o nosso VBA. Perfeito? Não estamos programando, apenas para a gente poder se orientar. Então, se eu tenho uma condição que está sendo satisfeita, ela não vai tentar verificar uma outra, perfeito? Então, a primeira coisa que eu preciso verificar é se é menor que 3, ao invés de se é menor que 6, perfeito? Então, para isso, vou clicar aqui nessa fórmula e vou clicar aqui no nosso mover para cima. Ó. Vou aplicar, vocês vão reparar que agora sim ela vai, primeiro, verificar se tem algum valor menor que 3 e se tiver, ela já vai formatar em vermelho. Caso não, aí ela executa a formatação abaixo. Vou clicar em aplicar, vou dar um OK. E agora sim, funcionou perfeitamente. E observe aqui que do lado, ó, tem basicamente a mesma estrutura, porém, como os valores aqui são menores, são decrescentes, na realidade são crescentes, ó, do menor para o maior, então ela ficou nesse designzinho, ó, bem legal. Ó. Aqui eu tenho do maior para o menor, do maior para o menor e do menor para o maior. E aqui dentro, ele utiliza um recurso bem interessante. Eu dei uma pesquisada aí e não consegui encontrar como é que a gente adiciona esses símbolos aqui. Antes que você possa estar pensando, não é o WebGINC e não é o symbol. É um caractere diferente e eu não encontrei aqui dentro do próprio Excel, perfeito? Então, basicamente, se eu pegar esses dois caracteres aqui, ó, vou dar o Ctrl C nele, vou colar aqui do lado, observe que ele acompanha, e vou copiar isso daqui também, ó, vou dar o Ctrl C, vou colar aqui abaixo. E observe que acabou não acompanhando. Deixa eu verificar aqui. Deixa eu copiar novamente. Dar o Ctrl C nesse. Vou colar aqui do lado. Talvez tenha uma formatação aqui por trás. Colei. Agora sim aceitou. Aqui provavelmente tem uma formatação no mesmo. O WebGINX. Observe que o WebGINX aqui, ó, é o 24, perfeito? Porém não é o mesmo símbolo. Ó. Se eu for lá em página inicial, observe que é Calibra a fonte, ó. Perfeito? Então, não estou utilizando aqui a fonte WebGINX. Então, aqui o que é que acontece? Ó? Se o valor aqui, se a condição for menor, observe que ele coloca essa setinha para baixo. Ó, esse trianguinho para baixo. Se for maior, ele coloca para cima. E observe que é bem interessante. Ó. Deixa eu apagar aqui a fórmula de 1. Vou verificar aqui o que? Deixa eu só exibir aqui a barra de fórmulas. Nossa barra de títulos. E a nossa barra de fórmula está ativada para ficar mais fácil. Observe que ele está comparando o valor de J19 e está verificando se ele é menor do que K19. Perfeito? Então, olha como é interessante. Ó. Vou apagar aqui. Vou colocar igual se. Se o quê? Se esse valor aqui for menor do que esse daqui, ponto e vírgula, se for menor, o que é que ele vai fazer? Vamos comentar aqui só para a gente verificar aqui na célula abaixo. Observe que ele coloca um up e o trianguinho para cima. Ó. Então, vamos voltar aqui na célula. Vou colocar, entre aspas duplas, o texto. Up. Não tem problema eu copiar esse conteúdo aqui. Vamos só deixar aqui comentado. Obviamente, eu copio antes ele. Ctrl C nele. Agora, posso voltar para a minha fórmula. Ó. Vou dar um espaçamento e vou colar o nosso trianguinho. Ponto e vírgula. Se essa condição for falsa, ele vai colocar aquele texto, entre aspas duplas, down, ou seja, para baixo.
E a mesma coisa, deixa eu comentar novamente a nossa fórmula, colocando um aspas simples. Deixa eu copiar agora o conteúdo, Ctrl C nele, voltamos para a nossa fórmula e vou apagar aqui a minha aspas simples. Vou colar agora o nosso trianguinho para baixo, fechar o nosso aspas duplas e fechar o nosso parênteses. E vou dar um Enter. Observe aí, ó, que ele ficou com o nosso trianguinho para cima. Obviamente aqui já vem uma formataçãozinha condicional por cima dele. Vou só aqui arrastar a fórmula para vocês verem que é bem interessante, ó. Perfeito? Então, era isso que eu tinha para dividir com vocês. Peço a você, caso não seja inscrito no canal Programador Excel VBA, clique no botão inscrever-se. O link dos donos do material vai estar disponível para você estar acessando o site do mesmo. Observe que tem vários materiais aí, ó, super interessantes. Alguns estão disponíveis de forma gratuita para você baixar, outros não, perfeito? Esse que eu estou utilizando, obviamente, está disponível para ser baixado. Caso você não consiga baixar pelo site do mesmo, informe o seu e-mail que eu estou lhe enviando o arquivo por e-mail, perfeito? Aguardo aí a sua decisão, se vai baixar por você mesmo ou se vai me enviar um e-mail para eu lhe enviar, perfeito? Então, peço a você novamente, caso não seja inscrito no canal Programador Excel VBA, clique no botão inscrever-se e ative o sininho de notificações. Até a próxima, valeu!